Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Diálogo dos Carmelitas. Hoje estamos aqui no cenário um pouco diferente, porque estamos num grande evento chamado Educa Católico, que está acontecendo no dia 7 e 8 de setembro. E o podcast Santo Flow nos emprestou, todo o espaço deles para gravarmos. Desde já agradeço o Santo Flow pelo espaço. E bem, então, nessa série de gravação de podcast, vamos falar, principalmente sobre a educação, tema tão importante na nossa sociedade atual. E agora estamos com dois grandes convidados, que estão aqui no evento, estão participando, estão palestrando, Estamos aqui com o padre Antônio Alexandre, seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado. E, com a professora Andréa Megrado, seja muito bem-vindo, uma das palestrantes, também o padre vai dar um workshop. E bem, vamos conversar bastante sobre educação. A primeira pergunta, que eu queria fazer para vocês, o primeiro tema para discutir, inclusive foi o tema da sua palestra, sobre quais são as principais dificuldades da educação católica hoje em dia. Vimos que a senhora deu a palestra, se puderem explicar um pouquinho mais sobre o tema, ainda mais porque é um tema muito visível, assim, qualquer pai, qualquer mãe sempre encontra dificuldade nessa área. Poderia explicarmos um pouco mais sobre isso? Claro, muito obrigada pelo convite, é uma alegria. A minha palestra foi sobre a ideologização da educação e os desafios do Colégio Católico. Uhum. Hoje, nós temos um grande problema, que é o quê? Que é um declínio educacional evidente. Todo mundo consegue ver que a educação decaiu, que existem problemas. E a gente vê isso através dos fenômenos. Professores que apanham de alunos, escolas super erotizadas, crianças erotizadas. Os fenômenos são visíveis. Mas o que eu falei, e o que é muito importante, que é um desafio do Colégio Católico, é o quê? É entender o que está por trás. Muito obrigada. O que está por trás destes fenômenos. Quando a gente se propõe a investigar, a buscar, a tentar resolver, trazer uma solução educacional, a gente não pode se esquivar de uma investigação até chegar às causas primeiras desses fenômenos. E é isso ao que nós nos propomos. Investigar estes fenômenos até que nós cheguemos às causas primeiras deles. Isso é conhecer, diz Aristóteles, isso é conhecer a verdade. E a educação passa por um problema gravíssimo de não conhecimento. E é paradoxal, porque é uma não educação. A minha palestra girou em torno disso e das propostas ideológicas que têm sido instrumentos para fazer essa desconstrução do homem de acordo com essas ideologias. E essa desconstrução passa pela desconstrução da identidade humana, que é uma das ideologias que está na educação hoje em dia, como, por exemplo, a questão de gênero. Que, lógico, a gente pode olhar para a questão de gênero e falar, olha, existe uma cortina de fumaça que é a questão sexual, mas não é. A questão de gênero ela é muito mais profunda que isso, que ela é a desconstrução metódica, orquestrada da identidade da criança, desde os primeiros dias na escola. E eu falei dessas ideologias que se instalaram na academia, ou seja, na formação docente, e que os professores já chegam na sala de aula eivados, completamente dominados por aquela mentalidade não só materialista, mas uma mentalidade histórico-crítica, pois é um dos currículos que é uma das formas, das teorias que regem a nossa pedagogia no Brasil hoje em dia, é a pedagogia histórico-crítica, e o professor chega na sala de aula difundindo e atuando como foi formado. Claro. E isto é um processo ideológico muito mais perfeito do que você tentar colocar uma ideologia, digamos assim, numa fala simplista, na cabeça de uma criança. Não, o processo ideológico perfeito é aquele que traz a condescendência do ideologizador, não do ideólogo, mas daquele que aplica. É o professor, é o peão da ideologia. Claro. O professor ele recebe essas ideias, ele acredita nelas, muitos gastam a vida por essas ideias e defendem essas ideias até chegarem na sala de aula. E é por isso que é tão difícil você recuperar o professor quando ele não quer ver a verdade.
né? Então, a minha fala, a minha palestra foi basicamente mostrando este requinte que foi feito, né, que foi utilizado para fazer essas ideologias, e são muitas. Eu falei da teoria de gênero, mas eu poderia falar de várias outras. O ambientalismo, enquanto teoria ideológica, é uma ideologia, né? Poderia falar de inúmeras, mas essas ideologias, elas têm um fator importantíssimo, que é a crença do professor. O professor crê naquilo porque foi forjado naquilo, então ele difunde isso na escola e a escola se torna uma plataforma ideológica. Entendi. E as crianças, elas vão absorvendo aquilo, mas de que maneira? Desde os 4 anos de idade. Porque a obrigatoriedade legal no Brasil são 4 anos de idade. Até que ela chegue, por exemplo, na adolescência, com 14, 15 anos, você já transformou todo o aparato ideológico mental daquela criança. Você já substituiu todos os vínculos afetivos daquela criança. Claro que, falando assim, claro que essas coisas precisam de tempo para serem explicadas, mas a ideologia, ela se dá porque antes você criou um corpo docente crente. Uhum. Ele crê naquilo que ele está ensinando e aquilo se torna a profissão de fé dele. A ideologia é exatamente isso, ela substitui a fé, mas não por uma falta de fé, não, pela fé em algo que é nefasto, em algo que não retrata toda a realidade. É isto que é a ideologia, é trazer um bloco da realidade como se fosse a realidade toda. E essa coisa chega na escola e os pais não estão preparados para ela. Por que não estão preparados? Porque as crianças estão na escola o dia inteiro. As crianças estão na escola desde os 4 anos de idade. Os pais, por uma força financeira, uma força mercadológica, precisam trabalhar o dia inteiro. E essas crianças, elas ficam ora na escola, ora com outros cuidadores, ora sozinhas, dependendo da idade e da realidade familiar. E os pais não conseguem enxergar aquilo que vem, pouco a pouco, fazendo habitação no coração da criança. E eu falei exatamente sobre isso. Nós temos 2 sentidos internos que são amplamente prejudicados quando nós somos expostos ao mal, que é a memória e a imaginação. E isso fica conosco para sempre. Se nós expomos uma criança a uma determinada situação e ela sofre, né, padece, filosoficamente falando, daquela situação, ou seja, algo nela muda, para sempre ela vai fazer o resgate dessa situação relembrando, resgatando com a dor ou com a alegria com a qual aquilo foi vivido. E nós estamos permitindo que na escola a imaginação ou o imaginário, a memória sensitiva das nossas crianças, que são os sentidos que fornecem os dados para a nossa inteligência poder trabalhar, que eles estejam sendo afetados pela erotização, pela imoralidade, pela falta de hierarquia, pela falta do senso da verdade, do senso da realidade. Essas crianças vão sendo formadas numa realidade completamente forjada a partir do discurso, que também é ideológico, e elas não conseguem mais distinguir o bem do mal, o certo do errado, o real do imaginário, né? Lógico, aí daí para frente a gente tem uma série de outros instrumentos, né, ideológicos que vão ajudar, como as questões de realidade aumentada e uma série de outras coisas, para poder ir diminuindo o senso de realidade da criança, do adolescente. Mas basicamente foi isso que a gente falou. Muito interessante. E achei muito interessante que ela falou do imaginário, da memória, porque assim, eu trabalho como psicoterapeuta, né? Tento pego a psicologia atomista e aplico ela, pego a aplicabilidade dela. E um dos trabalhos que eu faço muito é sobre justamente nessa questão dos sentidos internos, trabalhar sobre memória e imaginação. Por quê? Porque eu pego muito pacientes que, por causa de toda essa questão ideológica, por causa da sua infância, por causa de uma má educação, como ela falou, isso daí está totalmente corrompido. Então, né, trazendo para uma linguagem um pouco mais moderna, elas têm muitas crenças erradas. E é interessante porque muitas vezes essas crenças erradas, devido à má educação, às vezes não estão no nível consciente da pessoa. Tipo assim, você pode falar uma verdade X, entendeu? E ela fala, não, tal coisa é isto.
Mas, inclusive, Santo Tomás fala do inconsciente, é muito interessante. Mas essas ideias já estão inconscientes, né? Estão na sua parte afetiva, na sua parte psíquica, inconscientes na pessoa. E essas ideias levam às emoções, essas emoções levam aos atos. Então, tipo, você tem que ir no fundo dela, né, nessa parte dos sentidos internos, trabalhar sobre isso para depois começar a praticar os atos das virtudes. Então, assim, o fruto da má educação eu acabo vendo muito na prática. E, Andréia, então eu vi que você falou muito da questão do fenômeno ao fundamento, certo? Então, assim, vimos que o problema são os professores, certo? Mas tem como voltar um pouquinho mais atrás, ou seja, porque os professores, eles tiveram professores na faculdade, eles tiveram conteúdo na faculdade. Então eu acredito que possa estar um problema também no conteúdo ideológico da faculdade, porque se resolve a faculdade, se você tem faculdades católicas, você vai ter, consequentemente, professores católicos que vão ter crianças com uma boa educação. Poderia pensar nesse aspecto também? O problema não é o professor é um dos instrumentos utilizado para isso. O problema, na verdade, é um construto mesmo, é uma orquestração ideológica, uma agenda, acho que a palavra melhor é essa. É uma agenda que foi formulada já há muitos séculos, né? Se nós, por exemplo, pegarmos... claro, isso é um recorte, né? A gente faz isso didaticamente. Mas se nós pegarmos um recorte da educação e nós falarmos assim, olha, a gente quer ver pelo menos onde que se inicia esse processo de declínio. A gente pode pegar alguns recortes na história. O mais antigo, por exemplo, a gente pode pegar no final do século XIII, para o começo do século XIV, quando você tem o boom financista, né? Uma mudança econômica que começa a trabalhar com uma ideia materialista da aquisição de posses, né? E só isso. Então a educação ela começa a se organizar, não mais para formar um homem sábio, não mais para buscar a verdade, a sabedoria, mas ela começa a se organizar para que este homem busque uma posição mercadológica e servil. Ou seja, ele tem que servir aquele processo mercadológico, ou mercado de trabalho, se a gente quiser utilizar esse termo. Isso é um recorte. A gente pode vir para o Brasil, a gente tem outro recorte. A gente pode pegar, por exemplo, o ano de 1759, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Neste momento, o que acontece? Os jesuítas, que durante 210 anos estiveram na terra de Santa Cruz, criando colégios, evangelizando, catequizando, criando o sistema linguístico, né? A gramática, o tupi, que São José de Anchieta fez. O trabalho missionário dos jesuítas não se resumia somente à questão doutrinal. Claro que disso eles não abriam mão, mas era um conjunto, era a piedade cristã atrelada a um currículo de humanidades, né? Que era o currículo da Ratio Studiorum. E os jesuítas trilharam todos os lugares desta nação, no território da colônia à época, criando colégios. Os jesuítas tinham mais de 20 colégios à época que foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Este recorte é importante por quê? Porque naquele momento, quando os jesuítas tiveram de sair da colônia, o Brasil não tinha professor para substituí-los. E todo aquele trabalho que foi feito pelos jesuítas ficou estagnado. E o Marquês de Pombal fez o quê? Vamos trazer professores para suprir. Não tinha. Por quê? Porque a formação do padre ela era impecável, né? Diz o Nelson Piletti, um educador, um historiador, que existia um requinte tal na formação técnica dos jesuítas que nenhum professor que tentou substituí-los conseguiu chegar. Ao qual nenhum conseguiu chegar. Então, ali naquele momento histórico, a educação no Brasil sofre uma parada cardíaca. E o Marquês de Pombal, então, com improvisos, tenta colocar alguns professores para fazerem aquilo. Não deu certo, porque o nível intelectual era muito baixo, o nível de formação era muito baixo,
E, além disso, não tinha braços para todos os lugares onde os jesuítas estiveram. E o Marquês de Pombal faz o quê? Uma outra coisa importante, ele centraliza a educação na coroa, o que não era o que os jesuítas faziam. Cada província se organizava de uma forma local. Então, isso é um recorte importante. Por quê? Porque a partir daí, no Brasil, e com a vinda do rei Dom João VI para o Brasil também, em 1808, o que acontece? Você estagna desde o ano de 1759, não tem mais ninguém fortalecendo uma educação pujante como faziam os jesuítas. O rei Dom João vem, não mexe na educação elementar, regular, ele mexe na educação técnica e superior, que é, de uma certa forma, utilitarista, ou seja, como ele vai vir morar aqui, fugindo de Portugal, de Napoleão, o que ele faz? Ele tenta estabelecer na colônia alguns elementos que vão favorecer o seu trabalho, a sua estadia aqui. Criar alguns engenheiros, médicos, agrônomos, para favorecer o seu trabalho aqui. Ele não se preocupou com a educação enquanto regular, o ensino elementar, o ensino secundário, não foi isso. Então, durante pelo menos 60, 70 anos, o Brasil ficou sem nenhum modelo pedagógico ou sem nenhuma estrutura pedagógica. Isso daí pode ser considerado num recorte didático, não é o todo, um recorte didático dos problemas educacionais nacionais. Depois, obviamente, outras congregações começaram a tentar desenvolver no Brasil um trabalho próximo do que os jesuítas fizeram, mas você já tinha ali o iluminismo que tomou conta da nação. E a dificuldade que tem é a que nós vemos hoje. Então, esse recorte pode ser uma espécie de ponto de partida para a gente entender, olha, ali nós perdemos um currículo, porque a Ratio Studiorum era um currículo estruturado. Depois, o que o Marquês de Pombal faz? Ele simplifica o currículo e fala, não, isso aqui não vai atrair muitas pessoas, tira um pouco e reduz a quantidade de tempo. Quer dizer, se a gente for olhar, isso se repete em várias idades do nosso Brasil. E tudo, então, começou a ser utilizado de uma forma utilitarista, pragmatista. A educação do Brasil, desde Dom João, ela já começa com essa ideia de romper com o ensino escolástico, que ainda tinha algo ali no que os jesuítas faziam. Depois, vem com esse utilitarismo meio velado de Dom João. Quando a gente chega, por exemplo, com o final ali do iluminismo, final não, porque não tem final isso, né? Mas pós-Revolução Francesa e as ideias iluministas entram no Brasil a partir de grandes nomes, escritores e poetas nacionais, aquilo vai piorando ainda mais, e o que vem para a educação nacional é uma influência muito grande da educação francesa elitista, uma educação naturalista elitista. Essa educação naturalista, ela segue o seu curso até que a gente chega na terceira década do século XX, com as ideias do Anísio Teixeira, por exemplo, inspirados por John Dewey, que era um pragmatista. Então ele trabalha essa ideia de utilitarismo da educação, ou seja, é uma educação voltada para servir a sociedade. De que maneira? O mercado. O mercado, para eles, representa a necessidade social. E isso vai se aquecendo até que você tem os grandes... Existe uma briga ali muito grande na década de 30, 40 entre esses educadores reformistas, né, com a igreja. E eles eram contra a igreja dominar o ensino, e quem sempre trouxe o ensino ali foi a igreja no Brasil. A igreja é responsável pela educação no Brasil. E isso vai se aquecendo até que chegam os progressistas, marxistas, e tratam de dizer que essa educação utilitarista, depois chamada por Paulo Freire de educação bancária, ela não é boa. Eles não estão errados, realmente ela não é boa. Mas a resposta que eles trazem para esta educação ruim é ainda pior. Tipo, a educação de liderança já é ruim, já foi para baixo. Com o marxismo foi pior ainda. Exato, porque aí você não tem mais nem a utilidade. Entende? Entendi. Então, os marxistas, né, essa educação da histórico-crítica, na verdade, Paulo Freire foi o embrião dessa ideia
da pedagogia histórico-crítica, o que ele faz? Ele, então, reduz a educação a um mero psicologismo marxista, a um manifesto comunista, né? Claro que os grandes apaixonados por Freire se doem, mas é verdade, né? Ele não tem um método para chamar de seu de forma contundente. A gente pode depois discutir o que ele fez em Angicos, isso pode ser discutido, sim, sem problemas. Mas o que eu estou dizendo é que, de forma efetiva, o que ele faz é trazer um olhar sobre aquela educação que existia. Era uma educação pragmatista, realmente era. Veja, inspirada também na educação francesa, que poucos dizem isso, acham que é só Dewey, não é. É uma educação pragmatista, mas eivada, totalmente encaixada na educação naturalista, né, francesa. E então Paulo Freire vem e diz que aquilo está errado, e ele não está errado em dizer que está errado, mas a sua solução para aquilo é pior, né? A emenda sai pior que o soneto. Então, nós temos inúmeros pontos críticos na história da educação do Brasil para podermos dizer: olha, nós estamos neste mato sem cachorro hoje, mas nós estamos aqui hoje por quê? Porque todos os passos que os educadores nacionais trilharam nos trouxeram a isso. Entendi. Né? Então, lógico, com tudo isso, o que vai acontecendo? Um sequestro da academia. Isso quer dizer o quê? Você cria na academia uma atmosfera só com aquela proposta pedagógica, que foi o que, após Freire, foi feito por Dermeval Saviani, por exemplo. Hoje, a formação docente ela é toda estruturada numa teoria pedagógica histórico-crítica. Ou seja, o professor sai da universidade de qualquer uma. De qualquer uma. Porque isso virou uma atmosfera, não é uma lei, não é um projeto, não é uma resolução, é a atmosfera, as pessoas creem daquela forma. O docente sai da universidade, seja ela qual for, e não é o currículo, veja, é a fundamentação filosófica. O Dermeval, ele mexeu na filosofia da educação. E aí, lógico, a partir daí, suas consequências óbvias. A mudança curricular, a mudança estrutural, didática, isso é natural. Mas primeiro ele mexeu na fundamentação filosófica. E isso chega às escolas não como mais uma proposta, mas chega como a verdade dos fatos. E os professores formam daquele jeito, e quem pensa ou fala diferente, olha, você é um pouco vanguardista. Não é bem assim. Você já não há aquela honestidade intelectual. Não há. Mas isso, veja, isso não necessariamente é um fruto de maldade. Isso, na verdade, é uma consequência de uma formação deficitária. Né? E onde as pessoas elas não conseguem enxergar a verdade. Por quê? Porque aí a gente tem que voltar lá na formação humana desde a primeira infância, porque todos os seus sentidos são maculados, os sentidos internos então não vão ter dados corretos para poder a inteligência trabalhar de forma adequada. Se a gente pensar de uma forma mais técnica assim. Então, a gente tem vários pontos, e a educação hoje está desse jeito, a gente não dá para falar assim, olha, nós temos aqui o currículo, não, é um conjunto. O currículo, a avaliação, a teoria pedagógica, a formação docente, tudo isso é um conjunto que serve a essa desconstrução educacional que a gente tem hoje, ou que a gente pode chamar sem nenhum problema de deseducação. Então, assim, o buraco é bem profundo, né? Muito. O fundamento é bem baixo. Interessante, muito interessante do ponto de vista. Eu nunca tinha visto alguém explicar desse modo, assim, me esclareceu muito, principalmente também nessa parte do Brasil, Marquês de Pombal, muito interessante. E bem, padre, falando de educação, assim, eu sei que Santo Tomás tem aquele princípio, né? A graça supõe a natureza. Então, tipo, para que a graça possa trabalhar de modo melhor, tipo, quanto melhor está a natureza humana, a parte física, melhor vem a graça e ela pode trabalhar melhor. Né? E também vemos nisso muito no âmbito da educação, porque a natureza está corrompida, digamos, em certo sentido. E o senhor, na sua vida prática, padre, na vida sacerdotal e etc., quais são as principais consequências que o senhor vê, né, desde sacerdote, dessa má educação atual, de hoje em dia? Sim, olha, hoje eu percebo, né, de uma maneira muito clara, uma crise que eu chamo de autoridade. Então, os alunos não respeitam mais os professores. Claro, há exceções, pelo amor de Deus, mas normalmente não respeitam os professores. Na verdade, muitas crianças hoje não respeitam nem os professores, nem os pais,
e muito menos os sacerdotes. Né? Então é o que eu chamo de crise de autoridade. Então falta esse respeito, esse carinho, né? Esse querer aprender. Né? Então cada um quer muitas vezes caminhar por conta própria, Claro. né? Não aceitando os ensinamentos da autoridade. Bom, então esse é um problema. Né? Então como orientar as pessoas na igreja, né, que não aceitam de maneira adequada a autoridade? Né? Quantos, por exemplo, falam, eu não vou me confessar porque o padre é um ser humano como eu também. Né? Não entendem que o sacerdote é um instrumento de Deus, né? Para que ali seja derramada a graça do perdão, né? Da misericórdia do Senhor. Então esse é um problema, essa questão da autoridade, essa crise de autoridade. Né? Olha, na educação também nós percebemos hoje, né, a professora certamente vai concordar comigo, quantos analfabetos funcionais existem. Incrível. Né? Então, pessoas que não conseguem interpretar um texto, leem e não entendem. Se você perguntar alguma coisa a uma pessoa que lê um determinado texto, há pessoas, por exemplo, que simplesmente vão dizer que não entenderam nada. Claro. Não são capazes de sintetizar, de buscar as principais ideias ali. E isso também afeta, de algum modo, a igreja. Como é que uma pessoa dessa vai ler a Bíblia? Ela não vai entender de maneira adequada a palavra de Deus. Né? Como é que uma pessoa dessas vai entender até mesmo uma homilia? Claro. Né? Então, a pessoa não tem, muitas vezes, capacidade de compreensão do que se está falando, do que se escreve. Né? Então, isso dificulta também o ensinamento na igreja. Né? Então, a pessoa, ela tem que entender o que o sacerdote está falando, tem que entender a doutrina. Né? Como é que ela vai estudar um catecismo da Igreja Católica? Ela não vai entender nada. Exatamente. Né? Então esse é um grave problema, né? O entendimento, né? a compreensão, né, dos ensinamentos da igreja. Então muitas pessoas não conhecem a doutrina da igreja, muitos católicos não conhecem de maneira adequada a doutrina da igreja, né? E não conseguem entender. E, infelizmente, exatamente por isso, por essa dificuldade de compreensão, né, do conteúdo da doutrina. Né? Na verdade, dificuldade de compreensão de tantas coisas. Né? A pessoa tem uma capacidade de compreensão muito limitada, né? Digamos que é muito básica, né? Muito primária, Rasa. digamos assim, muito rasa. Né? Então, são alguns dos problemas que nós detectamos. Né? Então, essa crise de autoridade, essa falta de respeito à autoridade, né? E exatamente essa dificuldade de compreensão de textos, de conhecimentos. Né? Então, essencialmente, isso eu percebo na vida sacerdotal, no cuidado das almas. Claro, eu acho muito interessante que você falou do conhecimento, né? Porque, de fato, Santo Agostinho fala, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, como vamos poder amar a Deus se nós não conhecemos a Deus? Né? Tanto que a primeira parte do catecismo é toda a questão do credo, né? Tipo, voltado para o conhecimento. Aí depois vem o mandamento, que é vida prática, etc, etc. E faz muito sentido, padre, porque você vê que é um fenômeno muito grande hoje em dia. Tipo, católicos que muitas vezes têm até boa intenção, só que não conhecem nada. E pelo fato de não conhecer, acabam cometendo grandes erros, seja na vida espiritual, seja etc. E assim, eu vejo isso muito na minha vida prática. Como eu fui seminarista durante o tempo, eu estudei filosofia. E tem certos autores que são muito profundos e que são muito benéficos para a vida espiritual, que sem filosofia você não vai entender. Vamos pegar, por exemplo, o Royo Marim. Royo Marim tem o quê? Teologia da Perfeição Cristã. Ela explica sobre tudo, sobre a graça santificante, as virtudes infusas, o dom do Espírito Santo. Só que você vai entender, tipo, a graça, um hábito intitativo. Gente, isso é filosofia. E se você não vai saber, você nunca vai pegar na profundidade. E acho que isso é um fenômeno muito forte com os católicos, assim, tipo, às vezes realmente falta essa profundidade intelectual, né? A senhora pode explicar melhor assim do que eu, mas vejo que é um fenômeno muito forte mesmo. Muito bem, pessoal, então aqui foi mais um episódio. Agradeço a presença do padre, da professora, viu? Sejam muito bem-vindos, conheçam a Ordem Terceira, né? Se você gostou desse podcast, compartilhe. Deixe seu like, siga-os, o arroba vai estar aqui embaixo no link da descrição e nos vemos no próximo episódio.